Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, descascando o alho, está na atividade física, verificando as pilhas para o medidor de NA, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 114 do podcast Áreas Contaminadas, o 25º do ano de 2022, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. E com o patrocínio prata da LabCris. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todas aqui no podcast e também na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. É realmente simples e relativamente seguro. Bom, eu gostaria de deixar público, então, meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciências, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Oste, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemos, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Silvia Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, pessoal, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, mais técnico, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa muito legal, vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico, direto ao ponto, é importante para empoderarmos mais as pessoas. Quando a gente fala aqui de temas que nem todo mundo tem acesso facilitado, porque não consegue ir lá no Senac, debater, por exemplo, não consegue fazer os cursos, participar dos eventos. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos aqui um pouco mais curtos. Nesse episódio aqui eu vou falar sobre hidrogeologia aplicada ao GAC. Falei sobre esse tema no episódio 75, mas de lá para cá vi que muitos conceitos importantes ficaram de fora. Então resolvi fazer essa parte 2 aqui, complementando aquele anterior e tentando avançar um pouco nas discussões. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar algumas mensagens para vocês. A primeira é que eu gostaria de convidar vocês a ouvirem a nossa série Screening de Notícias, um mini podcast derivado desse aqui, que lançamos para comemorar nossos 2 anos no ar. A série já tem 4 episódios e o 5º está sendo preparado. Nele falamos as principais notícias do GAC, meio ambiente e ciências, como se fosse a newsletter, mas em formato podcast, com a apresentação da nossa editora e faz tudo, Lilian Coreiaço Rios. A segunda mensagem é para vocês olharem a agenda dos cursos da parceria Senac-AESAS do 2º semestre. Serão vários cursos muito interessantes. Vejam no site aesas.com.br/eventos. A terceira é que estão abertas por mais algumas semanas
as inscrições para o processo seletivo da 23ª turma de pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 1 ano e meio e as aulas são, na sua maior parte, presenciais aos sábados. Informações melhores e inscrições para o processo seletivo no site sp.senac.br. E por fim, uma reflexão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Às vezes eu me pego pensando quem está realmente ouvindo os nossos episódios. Para além do número bruto, dos ouvintes, quem são as pessoas que ouvem? O que elas fazem com a informação, com o conteúdo? De que forma isso está impactando na vida delas, seja nas reflexões que ela faz sobre a vida, seja diretamente na atuação profissional. Ou seja, eu faço aqui esse trabalho de pesquisa, seleção, escrita, edição, etc., mas eu fico meio no escuro. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo bem o suficiente? Será que estou realmente ajudando as pessoas? E aí esses dias eu recebi aqui uma mensagem muito bonita de uma amiga, ex-aluna, e que contribui muito aqui com a gente, né? Ela me conta que a newsletter e o podcast ajudam muito mesmo na vida profissional dela. E esse trabalho a impulsionou a buscar mais conhecimento, a fazer outros cursos, a aprender ainda mais. Ela já é uma profissional de excelência, muito reconhecida no mercado por sua competência, e mesmo assim ela disse que aprende conosco. E mais do que isso, afinal, todo mundo aprende uns com os outros, estamos aprendendo com os outros toda hora, mas ela se sente estimulada a melhorar cada vez mais e a buscar cada vez melhorar mais para que o seu trabalho tenha significado para ela e para as pessoas que ela impacta. Isso para mim é muito importante e nos estimula muito aqui na ECD a tentar fazer cada vez mais e melhor. Então ela nos disse que o nosso impacto na vida profissional dela é muito grande, então a gente agradece muito por esse relato. Então, se vocês tiverem alguma informação, algum depoimento para me dar, seja crítica, sugestão, qualquer coisa, por favor, me mandem, escrevam WhatsApp, e-mail, mensagem e tal. Assim eu vou conhecendo melhor vocês e conhecendo o que eu posso fazer para ajudar mais. Desde já agradeço muito. Bom, então vamos aqui ao tema central do episódio de hoje, hidrogeologia aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. Novamente, eu gostaria de dizer aqui que eu não sou geólogo e não sou hidrogeólogo, mas me sinto relativamente à vontade de falar sobre esse tema, porque eu vou falar mais da aplicação da hidrogeologia no GAC, mais especificamente na investigação e remediação de áreas contaminadas. O primeiro tema que eu gostaria de falar com vocês aqui é a necessidade que nós temos, sempre que possível, de explicar para os nossos interlocutores que a água não fica em um imenso lago subterrâneo, nem corre por aí como um rio subterrâneo. Temos que explicar continuamente que a água anda nos poros ou nas fraturas dos solos e das rochas que compõem aqui o subsolo. Então o aquífero nada mais é que uma formação geológica, e aí é um solo ou rocha, que armazena e que transmite água. Então, aquífero é uma formação geológica que armazena e transmite água. E essa água caminha lentamente pelos poros ou pelas fraturas do solo ou da rocha. É importante que fique claro para você e para quem você estiver explicando isso, que na maior parte das vezes o aquífero não funciona como um tubo de água, funciona mais como uma esponja molhada, que armazena água em seus poros e fornece água quando um diferencial de pressão é colocado no sistema. A esponja, da mesma forma que o solo, é formada por sólidos, que no caso aí é o material da esponja, e espaços vazios, que chamaremos aqui de poros. Então a água flui pela esponja como flui por um meio poroso como o solo, andando pelos espaços vazios. Imagine inicialmente a esponja seca, sem água, sequinha. Em algum momento você fornece água para ela. Você joga água na esponja. A água vai ocupar os espaços vazios da esponja. Então, a esponja absorve água, mas não é o material da esponja que absorve água, e sim os espaços vazios dessa esponja que armazenam a água. Para que isso aconteça, a água que você adicionou precisa expulsar o ar dos espaços vazios. E assim a água faz se a pressão de entrada da água, por exemplo, a altura da coluna de água, for maior que a resistência dos poros. Imagina um contra-exemplo aí, um chão de cimento. Se você olhar no microscópio, o cimento também é poroso, da mesma forma que a esponja. Por que é mais provável que a água escoe superficialmente pelo cimento e não seja absorvido por ele? Porque os poros do cimento são muito fechados e necessitam uma pressão maior para o cimento absorver a água, ou seja, uma pressão maior para que a água entre nos seus poros. Então, como você pode ver, o tamanho dos poros, o tamanho da garganta dos poros é importante. E além da abertura dos poros, além dessa garganta dos poros, há também a tensão superficial, que é a afinidade da água com as paredes dos poros. Se não há água nos poros, o material está muito seco, é mais fácil a água que você joga ser absorvida pelo material, e ao ser absorvida ela vai se ligar às paredes dos poros, pelas forças capilares, pela ação das forças capilares. Isso acontece no cimento. Quanto mais seco, mais fácil é a água ser absorvida. Se o cimento está muito molhado, a água não é absorvida pelo cimento.
Acontece na esponja. Se a esponja estiver seca, a água entra lá mais facilmente. Se estiver toda saturada, a água não vai entrar lá. E pelo solo também. Se o solo estiver seco, quando você molha uma planta, você rega a planta e se o solo está bem seco, a água rapidamente infiltra naquele solo. Se o solo já estiver encharcado, você coloca a água e a água não infiltra, ela escoa superficialmente ali. Bom, vamos voltar para a esponja. Conforme a esponja vai ficando mais úmida, é mais difícil a água entrar nos poros, porque agora essa água não tem ajuda da tensão superficial. E também, além do ar, a água que está entrando tem que deslocar água, o que é mais difícil. E, obviamente, com tudo isso, a garganta do poro fica um pouco mais estreita por conta da água que já está naquele poro, mesmo que seja aderido à parede dos poros pela tensão superficial. E aí, quando a esponja fica saturada, ou seja, com todos os espaços vazios preenchidos por água, é mais difícil a água entrar, pois essa água precisa de muita pressão para expulsar a água que já está no poro. Por isso, nesse momento, a água escoa pelo asfalto, escoa pela superfície da esponja ao invés de filtrar, escoa superficialmente pelo solo. Se essa zona saturada estiver, digamos, a 3 metros de profundidade, a água que está infiltrando nos poros, expulsando ar, ao chegar nessa interface, zona saturada, zona não saturada, e essa interface é chamada de lençol freático, e aqui um parênteses, lençol freático é a interface, não é o aquífero. Aquífero é a formação geológica que armazena e transmite água. Lençol freático é a superfície que diferencia zona não saturada de zona saturada. Bom, a água vai infiltrando, removendo o ar dos poros, até que chega nessa interface. Nesse momento, a água terá dificuldade em entrar nos poros, e ela vai se acumular acima dessa interface, ou vai escoar superficialmente nessa interface, causando aí uma elevação do nível d'água, pois os poros acima dessa superfície vão ficando cada vez mais saturados e o nível d'água então vai subindo, o lençol freático vai subindo. Mas você pode pensar, por que essa água não escoa lá para o fundo? Por que ela não é derramada? Porque na parte inferior do aquífero há um material com poros muito pequenos e já saturados, então a água não entra nele. Portanto, a água não vaza por baixo do aquífero. E é claro, como vocês podem imaginar, quanto maior a pressão, ou seja, quanto maior a coluna de água, mais a água em contato com essa superfície impermeável vai ter condições de entrar nesse material, mesmo com poros muito fechadinhos. Então, nenhuma camada geológica ou hidrogeológica é realmente impermeável, mas para fins práticos a gente considera dessa forma as chamadas camadas confinantes, ou unidades hidroestratigráficas de armazenamento. Da mesma forma, você pode pensar o seguinte, mas então, se está impermeável lá embaixo, e vai recarregando, vai chovendo, por que o aquífero não transborda? Você intuitivamente já sabe a resposta, né? Com o aumento do nível de água, há um aumento do potencial de pressão da água, e essa água vai buscando caminhos de menor resistência para caminhar. Então ela vai caminhando lateralmente, no lençol freático ali, né, nessa superfície, até que essa pressão que ela tem, a pressão da coluna de água, seja maior que a pressão de resistência do solo. E essa água, então, nasce do solo, ou seja, encontra um local de pressão menor por onde ela pode escoar, e aí são as nascentes. E da mesma forma, existem áreas de descarga dos aquíferos. Em geral, são nos corpos d'água superficiais, rios, lagos e mares. Então, para que haja essa descarga, a pressão do corpo d'água deve ser menor que a pressão do aquífero. Então, imagina, a água está escoando pelo aquífero e tem uma coluna de água. Essa coluna de água tem que ser maior do que o nível de água do corpo d'água onde ele vai descarregar. Por exemplo, num rio. Se o nível de água do aquífero for maior que do rio, a água vai descarregar do aquífero para o rio. Então entra, por exemplo, por baixo do rio, na chamada área de descarga. Bom, e aí vocês notam que a coisa é bem complexa, né? E nós vamos aqui nesse episódio transitar do micro, né, que eu falo do poro, ao macro, né, o aquífero descarregando num lago e tudo mais. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, por favor. Bom, vamos voltar à esponja. Tem mais uma coisa interessante. Imagine que você esteja com a esponja saturada, ou seja, todos os poros dela estão com água. E aí você tira essa esponja da água. Nesse caso, a gravidade e o diferencial de pressão, né, puxa a água da esponja por essa diferença de potencial hidráulico aí. Você coloca um potencial de elevação na esponja. Então, imagine que a esponja está saturada numa bacia e você levanta a esponja um palmo aí, sei lá, 20 centímetros. Essa água que está na esponja tem um potencial de posição de 20 centímetros, tem uma carga hidráulica de 20 centímetros acima da bacia. Portanto, a água vai tender a escoar da esponja, vai ser derramada da esponja para a bacia.
Ao fazer isso, a água então vai saindo da esponja devagarzinho. Só que uma parte da esponja, depois de um certo tempo, uma parte da esponja, mesmo quando para de pingar água, uma parte da água ainda está na esponja. A relação entre o volume da água retido na esponja e o volume total que tinha na esponja, né, na esponja saturada, é chamado de retenção específica. Então vai ter uma retenção específica de 0,2, de 0,3, 0,1, né, sempre um número menor do que 1. Como você deve imaginar, todo solo, todo material possui uma retenção específica. Então, sempre tem uma parte da água que fica nos poros do solo. Imagina se isso não for água, for um contaminante em fase líquida. Ocorre a mesma coisa. Vai ficar sempre um contaminante retido nos poros do solo. E se você espremer a esponja, ou seja, se você aplicar ainda mais pressão para a água sair? A água vai sair um pouco mais, a esponja vai secar um pouco mais, mas ainda assim haverá água na esponja. Ou seja, por mais que você bombeie água, por mais que você rebaixe o aquífero em um determinado ponto, você não vai conseguir extrair toda a água. Sempre haverá água nesses poros. E, obviamente, você não vai conseguir extrair todo o seu contaminante em fase líquida, por causa dessa retenção específica. E por que ocorre a retenção específica? Retenção específica ocorre pelas forças capilares, pela tensão superficial das paredes dos poros. Isso não é uma interação química. Se você adicionar a interação química à tensão superficial, por exemplo, trocas catiônicas na superfície dos argilominerais, você tem mais retenção específica ainda. Bom, imagine agora que você coloque duas caixas d'água conectadas na parte inferior por um tubo de mais ou menos 1 metro de comprimento com 2 polegadas de diâmetro. E enche esse tubo com areia de pré-filtro, sabe aquela areia média grossa, mal selecionada, com grãos mais ou menos uniformes de 1 a 2 milímetros. Se as duas caixas estiverem com nível d'água igual em relação a um referencial, digamos que esse referencial seja o chão. Se o nível das duas caixas estiver igual, por exemplo, a altura do nível d'água da caixa da direita seja de meio metro e o da caixa da esquerda também seja meio metro, então não há fluxo. Se não houver diferença de potencial hidráulico, não há fluxo de água. Da mesma forma que se não tiver diferença de potencial elétrico, não há corrente elétrica passando. Então é preciso que haja uma variação da pressão para que essa pressão, essa diferença de pressão, empurre a água. Imaginemos então que na caixa da esquerda a gente aumenta a coluna de água, né, o nível de água a partir do solo para cima, para 70 centímetros. Nesse caso haveria uma diferença de potencial hidráulico de 20 centímetros. E nesse caso o que acontece? A água na caixa da esquerda tem mais energia potencial que a água da caixa da direita. A energia decorrente da pressão externa é igual na superfície das duas caixas, é somente a pressão atmosférica. Então essa energia potencial é que vai se transformar em energia cinética, dando movimento, dando velocidade para a água fluir de uma caixa para outra. Nesse caso, a taxa com que a água sai da caixa da direita, ou seja, da caixa que está mais baixa, né? Se você tiver um transbordamento dessa caixa, vamos dizer, né? Como ela está mais baixa, ela transborda. Ou seja, a vazão, que é a taxa com que a água sai da caixa, a vazão dessa caixa, é dada pela velocidade com que a água atravessa aquele tubo e a área da seção daquele tubo, pois é o tubo que vai restringir a passagem de água da caixa da esquerda para essa caixa da direita. Então, toda a água que passa aqui, ela sai da caixa da direita e a taxa de vazão dessa caixa da direita, a gente fica sabendo pela área, é proporcional, né, a área da seção desse tubo e a velocidade com que a água passa por esse tubo. A velocidade com que a água sai da caixa da direita, a velocidade da água, está relacionada com a diferença de potencial aplicado, com o comprimento do tubo onde há uma resistência, ou seja, aquele tubo de 2 polegadas com areia é a resistência à passagem de água, e as características da areia que permitem a passagem de mais ou de menos água. Essa característica da areia é a condutividade hidráulica desse material, chamado de K maiúsculo. Tá? Então a condutividade hidráulica é o K maiúsculo. Quanto mais resistência esse material impõe ao fluxo, menor é a condutividade hidráulica, ou seja, menor é o K. E já dando um spoiler do que a gente vai falar mais à frente, né? Em todas as nossas aulas iniciais de hidrogeologia, como essa daqui, por exemplo, consideramos que o material é homogêneo, ou mesmo que há uma média que represente esse fluxo, mas isso quase nunca é verdade. E um outro spoiler aqui, quando o fluido é água, a situação é uma, mas se o fluido tiver densidade ou viscosidade diferente, o comportamento muda bastante, a velocidade muda bastante. Então, é importante entendermos os conceitos de hidráulica, de fluxo laminar, da equação da continuidade, da hidrostática e da hidrodinâmica. As leis da física, como conservação de movimento, conservação de massa, conservação de energia e outras equações da física, se aplicam aos fluidos. Porém, para facilitar o entendimento, é preciso
que a gente considere um famoso REV, volume elementar representativo, na sigla em inglês. Então nós estamos falando de um REV, de um volume elementar representativo. O REV é o menor volume que as propriedades do fluido se mantêm. Dessa forma, a água, como um fluido, nesses casos, é tratada em escala do seu escoamento, na escala de um tubo ou na escala de um REV. Não na escala molécula, da molécula de água, e sim na escala do volume elementar representativo. De todos esses conceitos, princípios e equações, a mais importante é a equação de Bernoulli. A pronúncia é controversa, né? Muita gente fala Bernoulli, mas parece ser Bernoulli mesmo, né? Já que ele era suíço de ascendência holandesa, se fala mais como francês, né? Bernoulli. Essa equação de Bernoulli relaciona a pressão e a velocidade dos fluidos incompressíveis e diz que a soma de 3 componentes se conservam durante o movimento de um fluido como a água. Os componentes são a pressão externa, a energia de movimento, né? A energia de movimento é dada por massa específica vezes a velocidade desse fluido ao quadrado dividido por 2, o análogo ao mv ao quadrado sobre 2, né? Da mecânica dos sólidos, né? Normal, e mais a energia potencial, dada pela massa específica multiplicada pela altura do líquido em relação ao referencial. Se uma dessas componentes aumenta, pelo menos uma das outras diminui, de modo que a soma vai permanecer constante ao longo de todo o escoamento. Então é pressão externa, energia potencial e energia de movimento. Para que a equação seja válida, a viscosidade do fluido deve ser desprezível, não deve haver diferença de vazão, portanto deve ser um regime de escoamento permanente, não deve haver incremento ou perda de energia de água no caminho, a velocidade ao longo do tubo deve ser uniforme e não deve haver atrito na água. Bom, se a água num tubo é mais ou menos assim, então dá para dizer que nos tubos com água, né, a equação de Bernoulli e a hidrodinâmica funcionam perfeitamente bem, a gente consegue prever vários comportamentos do fluido. Porém, nós não estamos falando de um tubo, nós estamos falando da escala do poro. Nessa escala do poro, todas as equações valem. Só que as coisas são muito mais complexas, porque há outras interações do fluido água com a parte sólida, que são, no nosso caso aqui, as paredes dos poros. A viscosidade, por exemplo, é relevante nesse caso, porque os poros são bem menores e a viscosidade da água, ainda que ela seja pequena, ela tem influência. Então, a viscosidade já não é desprezível, ela tem um componente importante, principalmente em poros mais fechadinhos, né? O regime pode não ser permanente, pois pode haver alteração da vazão a qualquer momento, por perda no sistema, como um bombeamento, por exemplo, ou um ganho no sistema, como uma recarga. Então, o escoamento já não é tão permanente assim, ainda mais numa escala de um site, numa escala pequena. Numa escala regional, talvez não, mas numa escala pequena isso pode ter influência. Outra coisa, há grande variação na velocidade de escoamento, porque quando a água pega caminhos preferenciais, ela anda mais rápido. Então, há variação da velocidade durante o escoamento. Não é escoamento com velocidade fixa, né? E uma outra coisa que atrapalha a equação de Bernoulli nos poros da água é que tem bastante atrito, muito atrito. A água tem muito atrito com as paredes dos poros, né? Com a parede do solo. Mais relevante do que tudo isso ainda, há muitos caminhos para a água, não tem um único tubo, mas são muitos, né? Vamos dizer que são infinitos tubos minúsculos que a água vai passando. Então, na escala do poro, a coisa fica meio bagunçada, e aí que a hidrodinâmica sofre, e com ela, a hidrogeologia clássica, que relaciona a hidrodinâmica com a geologia, né? A hidrogeologia clássica é o balanço aí da hidrodinâmica com a geologia. Para a hidrogeologia clássica, em grandes escalas, de aquíferos enormes, do tamanho de cidades, do tamanho de bacias hidrográficas, as limitações são também desprezíveis. Essas limitações que eu falei são desprezíveis, já que nós estamos falando de um grande escoamento de água, né? De água para abastecer uma cidade. Só que para nós, a coisa é diferente. A escala do poro volta a ter muita importância. Por isso, as ressalvas da equação de Bernoulli devem ser olhadas com carinho. Então, a equação de Bernoulli funciona. Nos poros, ela tem limitações. Mas o pessoal da hidrogeologia clássica deixa de lado as limitações que para eles, tudo bem, a limitação não interfere. Mas para nós, a limitação interfere. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Bom, aí a gente volta ao nosso experimento. O material, o meio poroso, então, funciona como um resistor. Um resistor que dissipa a energia potencial na forma de atrito. E aí ele gera uma velocidade menor do que a esperada caso não houvesse o meio poroso. Se fosse um tubo livre, a água ia andar tranquilamente ali com uma velocidade maior. Como você segura a água, existe uma resistência, a energia potencial não gera a energia cinética esperada, e essa diferença aí a gente chama de dissipação, né? Dissipação da energia na forma de atrito. Quanto menor a velocidade, mais energia potencial foi dissipada como atrito, portanto, maior a interação do fluido com as partes sólidas dos poros. E nesse caso, certamente menor é o tamanho dos poros conectados aí.
Legal, já entendemos aí a hidrodinâmica, a hidrostática, a equação de Bernoulli, a diferença disso em relação ao fluxo em meios porosos. Vamos falar agora um pouco de potencial hidráulico, outro conceito muito importante na hidrogeologia, tanto na hidrogeologia clássica quanto na nossa hidrogeologia aqui. Então, o potencial hidráulico é a soma do potencial de pressão com o potencial de elevação. O potencial de pressão é a pressão exercida naquele ponto, e o potencial de elevação é a posição da partícula de água em relação ao determinado referencial que está embaixo. No nosso experimento, se a gente pegar a caixa da esquerda, a partícula na superfície da água daquela caixa tem um potencial de pressão nulo, porque só está agindo sobre ela a pressão atmosférica, e o potencial de elevação de 70 centímetros, já que o nível da caixa está em 70 centímetros a partir do solo. A partícula que está lá no fundo dessa caixa, perto do tubo que contém a areia, tem potencial de elevação nulo, porque ela está bem em cima do referencial. Só que ela tem um potencial de pressão de 70 centímetros, pois essa é a coluna d'água acima dela, tem 70 centímetros de água acima dela, então ela tem um potencial de pressão de 70 centímetros. Então, em qualquer ponto dessa caixa, o potencial é 70 centímetros. Na outra caixa, na base dela, logo na saída do tubo, o potencial de elevação da água lá é nulo e o potencial de pressão é 50 centímetros. Na superfície da caixa da direita, o potencial de pressão é nulo, mas o potencial de elevação é 50 centímetros. Então vejam que no tubo, embora ele seja reto, há um potencial na extremidade esquerda de 0,70 metros, de 70 centímetros. E na extremidade direita tem um potencial de 0,50 metros, ou 50 centímetros. E essa diferença de potencial é que faz a água fluir da esquerda para a direita, passando pelo tubo. Notem que o tubo está plano e há uma diferença de potencial. Se o tubo tivesse inclinado de modo que a conexão dele com a caixa da direita tivesse, por exemplo, 10 centímetros acima, ainda assim a diferença de potencial seria a mesma e o fluxo de água seria da esquerda para a direita, na mesma taxa. Ou seja, a água daria a impressão de estar subindo uma ladeira. Isso aconteceria até se a entrada do tubo estivesse lá no topo da caixa, desde que houvesse essa diferença aí, desde que estivesse ainda submerso. Se o tubo estivesse submerso na caixa, ainda assim haveria uma diferença de potencial da esquerda para a direita e daria a impressão que dentro do tubo a água está subindo. Então o pessoal fala, a água não sobe ladeira? Claro que sobe, dependendo da diferença de potencial. Ela não vence a diferença de potencial hidráulico, mas ela pode ter um caminho ascendente. Então isso é um conceito muito importante. A água pode ter um caminho ascendente. Isso na hidrogeologia é um negócio muito relevante. Tudo bem, em tubos, em caixas é relativamente simples conhecermos o potencial hidráulico, mas como é que a gente faz isso em aquíferos? O jeito mais correto, aí, entre aspas, é instalar um piezômetro. Piezômetro é como um posto de monitoramento, só que na verdade, um tubo sem ranhuras, sabe? Um tubo mesmo, um cano sem ranhuras, aberto somente na extremidade inferior. Então, teoricamente, a água entra somente ali por baixo e você, ao medir o nível de água dentro desse tubo, estará medindo o potencial hidráulico exatamente naquela profundidade por onde a água está entrando. Por exemplo, você instala o piezômetro com a extremidade inferior em 10 metros de profundidade, espera estabilizar e mede o NA dentro desse tubo. Tomando a base desse piezômetro como referencial, você mede o NA e obtém, digamos, 4 metros de profundidade a partir da superfície, significa que o potencial hidráulico daquele aquífero, em 10 metros de profundidade, é de 6 metros, ou seja, há 6 metros de coluna de água acima do seu referencial, naquele ponto específico do aquífero. Vamos dar o exemplo novamente da caixa d'água. A nossa caixa d'água, o nível d'água está 70 centímetros acima do fundo. Considere que o topo da caixa está a 1 metro de altura acima do fundo. Então você tem 30 centímetros aí de espaço sem água. Está na caixa. A caixa tem 1 metro de altura e a água está até 70 centímetros. Em qualquer ponto dentro dessa caixa que você medir o potencial hidráulico, que você instalar o piezômetro, o resultado vai ser o mesmo, 0,7 metros de coluna d'água a partir do referencial que é o fundo da caixa. Tanto faz se você instala o piezômetro com captação lá no fundo ou aqui em cima. No caso de você instalar o piezômetro no fundo, o NA dentro do tubo do piezômetro, você coloca lá o tubo, e quando você coloca o tubo lá praticamente no fundo da caixa, não encostado no fundo, porque senão a água não entra, mas um pouquinho acima do fundo, o nível d'água dentro do tubo vem aqui para cima. E você medindo a partir da superfície, você vai medir 30 centímetros. Se você tem a caixa que está com elevado a 1 metro,
significa que você tem 70 centímetros de coluna de água ali. A sua carga hidráulica é de 70 centímetros. E aí, se você instala a captação somente 1 centímetro abaixo da lâmina de água, dentro do tubo, você vai medir 30 centímetros a partir da superfície. Ou seja, a água só vai entrar 1 centímetro naquele tubo. Você vai ter 1 centímetro de coluna de água dentro do tubo, porém, a partir do referencial que está lá embaixo, você tem os mesmos 70 centímetros de coluna de água. E o seu nível de água dentro do tubo vai ser o mesmo, 30 centímetros. Então aqui a gente consegue entender aquela história que nos ensinam. Como é que a gente calcula a carga hidráulica então? A fórmula mágica que eles falam para a gente é a cota da boca do tubo menos o NA medido a partir dessa boca do tubo. Usando o nosso exemplo aqui, a boca do tubo está na superfície da caixa, então essa boca do tubo está a 1 metro de altura a partir do referencial. O referencial é o fundo da caixa. A boca do tubo está a 1 metro acima do referencial. O NA de todas essas alternativas que eu coloquei está em 30 centímetros. Então a carga hidráulica em qualquer ponto da caixa é 100 centímetros menos 30 centímetros. Então, cota da boca do tubo, que no caso é a boca da caixa, né, o boca do tubo que você instalou o pesômetro coincide com a boca da caixa ali, né, essa cota que é 100 centímetros, menos o nível d'água, que em todos os casos o nível d'água deu 30 centímetros. Então, 100 menos 30 é igual a 70 centímetros. Essa é a carga hidráulica nessa caixa da esquerda, em qualquer ponto da caixa da esquerda. Na caixa da direita, analogamente, se você fizer tudo isso que eu falei, instalar vários pesômetros, você vai perceber que a carga hidráulica lá é 50 centímetros. Portanto, novamente falando, há o fluxo da caixa da esquerda para a caixa da direita. E esse fluxo ocorre através daquele tubo que tem areia e uma condutividade hidráulica que segura a passagem da água. Então, em um meio somente com água é muito tranquilo. A hidrostática nos mostra tranquilamente como as coisas funcionam. A hidrogeologia clássica considera que um aquífero é homogêneo, é isotrópico, é infinito, tem um fluxo laminar, tem escoamento contínuo, entre outras coisas. Então, os conceitos que eu estou falando aqui consideram sempre o meio homogêneo. Se o meio fosse realmente homogêneo, as coisas seriam tranquilas, como na hidrostática, como na hidrodinâmica. Tá dando novamente o exemplo aqui da caixa d'água da esquerda, tá bom? Se você, ao invés de considerar o fundo da caixa como referencial, você considerar o nível do mar, e você estiver, digamos, aqui em Sorocaba, que você está mais ou menos a 400 metros de altitude acima do nível do mar, então você vai tomar a cota da boca do tubo, vai ser 401. Então vai ser 400 metros, que é onde está posicionado o chão da caixa em relação ao nível do mar, mais 1 metro, né, que você colocou naquele tubo. A cota da boca do tubo está em 401. Quando você mede o nível d'água, você tem 30 centímetros. Então você tem 401 metros menos 30 centímetros, o que vai te dar 400 metros e 70 centímetros. Quando você vai para a caixa da direita e você instala um piezômetro lá, você vai ver que como ela está no mesmo chão, está no mesmo local, portanto a 400 metros de altitude em relação ao nível do mar, a boca do tubo do piezômetro está também a 401 metros, a cota da boca do tubo. Só que o nível d'água lá é 50 centímetros. Então a carga hidráulica na caixa da direita é 400 metros e 50 centímetros. Portanto, há uma diferença de potencial de 20 centímetros. Então não importa onde você coloca o referencial, se você usa o referencial do solo, se você usa o referencial do nível do mar, lembre-se, o correto é usar o referencial do nível do mar, tirar a cota real. Tá? Mas mesmo que você não tire, isso não vai alterar. Se você usar sempre o mesmo referencial, você sempre vai ter essa diferença de potencial, ou então calcular o potencial hidráulico, você vai calcular o potencial hidráulico sempre com relação ao referencial. E no seu caso aqui, o referencial seria o nível do mar. Quando eu falei antes, o referencial era o chão onde a gente posicionou a caixa. Bom, é claro que na prática tem muitas coisas que impedem uma instalação adequada de um piezômetro dito ideal. A primeira é que o meio nunca é homogêneo. A segunda é que você vai perfurar fazendo um furo revestido e colocar a tubulação lá. Depois você vai ter que sacar esses revestimentos enquanto completa o espaço anelar, o que é algo muito difícil fazer sem entupir aquela extremidade inferior do tubo por onde você quer que a água entre. Depois, se você cravar demais esse tubo no solo, ele também vai entupir. Ainda, com essa coluna de água, é bem provável que o fluxo de água a entrar no poço leve muitos sedimentos para cima, também entupindo a entrada de água. E sempre que a entrada de água é obstruída lá no fundo, há uma diferença de potencial. A água tem muita dificuldade de entrar, ou então a água não entra.
e a energia potencial se dissipa na forma de atrito, portanto, tornando o instrumento inútil. Por isso, ao invés de instalar piezômetros, tentar instalar, né, os piezômetros ideais com a entradinha só por baixo, instalamos o que a gente chama de postes de monitoramento, mas não com o objetivo de monitorar. Mas imagina o seguinte, um posto de monitoramento que tem um tubo filtro e uma seção filtrante relativamente pequenas, a seção filtrante é determinada pelo pré-filtro no espaço anelar, e medimos o nível d'água dentro desse posto de monitoramento que serve como piezômetro. Na prática, a gente vê que são instalados postos de monitoramentos com seções filtrantes muito longas, ou então até piezômetros pretensamente ideais com entrada de água só por baixo, só que com uma camada de pré-filtro muito longa de vários metros. Os hidrogeólogos clássicos consideram que isso é o equivalente a um piezômetro, porque eles estão interessados em grandes vazões, em grandes áreas, grandes volumes, né, grandes diferenças de potencial. Mas no nosso caso, isso não ocorre, essas grandes variações. Mas é importante entender que um posto de monitoramento de seção longa ou piezômetro com a seção muito longa vai medir, na verdade, uma resultante de vários potenciais hidráulicos diferentes. Porque, obviamente, né, o meio é heterogêneo. Essa heterogeneidade, essa média que a gente obtém lá no piezômetro instalado com seção muito longa, para nós faz uma diferença tremenda. Para a hidrogeologia clássica, isso não faz diferença. Então, eles podem seguir com isso sem problemas. Nós é que não podemos. Nós temos que dar uma filtrada nesse conceito e instalar piezômetros o mais próximo possível dos piezômetros ideais. Mas aí, por menor que seja a seção filtrante do posto de monitoramento ou do piezômetro, sempre vai ser uma média, né? Uma média das linhas potenciais que passam ali, sim? Eu digo que sim, é verdade, isso é verdade, mas é uma incerteza aceitável do meu ponto de vista se e somente se essa seção filtrante estiver em uma única unidade hidroestratigráfica. Se a gente começa a misturar unidades hidroestratigráficas diferentes no mesmo piezômetro, no mesmo poço, é como se misturássemos a água de vários tubos diferentes que ligam as nossas caixas d'água do começo do episódio. Imagina que haja não um tubo, mas 10 tubos diferentes, com 10 materiais diferentes, 10 diâmetros diferentes. A vazão e o fluxo seriam totalmente diferentes uns dos outros, ainda que tenham o mesmo potencial, hein? Agora, você imagina misturar tudo em um único tubo, haveria uma média, né? Mas essa média representaria qual fluxo? Nenhum deles, provavelmente nenhum deles. Representaria somente a média, né? Mas a média não nos serve nesse caso. E agora, imagine também se houvesse 10 pares de caixas com 10 diferenças de potencial diferente, conectando muitos tubos. Imagina a confusão e a lambança que seriam esses dados. Não seria possível a gente obter nenhum dado disso, né? Nenhuma conclusão a partir disso. Nada poderia ser medido com a confiabilidade necessária em uma situação dessas. Por isso, não devemos instalar postes de seção longa para medir o potencial hidráulico. Na verdade, não devemos instalar postes de seção longa para nada. Tá? Então, aqui eu estou desenvolvendo a ideia de que os postes de seção longa são ruins para você obter o potencial hidráulico, que é o tema desse episódio aqui. Eu acho que, nesse sentido aí de potencial hidráulico e tal, acho que é legal a gente falar do fenômeno de estourar a água. É relativamente comum estarmos fazendo uma perfuração e o solo estar aparentemente seco, né? Você vai furando e o solo está seco. Em determinado momento, geralmente após uma camada de argila que seja muito plástica ou uma argila muito rija, é comum a água subir rapidamente pelo furo. Por exemplo, vamos furando e está seco até que nos 5 metros rompemos uma camada de argila e a gente chega embaixo dela e tem uma areia, né? Uma areia siltosa ou mesmo um silt, e a água no furo sobe daqueles 5 metros até uns 3, 4 metros de profundidade. O que aconteceu aí é o equivalente a rompermos um tubo. Esse tubo, que é a camada de areia, representado pela camada de areia aqui que a gente está falando, tem um potencial hidráulico maior. Só que esse potencial hidráulico está confinado pela camada de argila, como se essa camada de argila fosse um tubo. Sabemos que não é bem assim, né? Não é um tubo perfeito, mas é como se fosse. E o comportamento é equivalente, né? Então o comportamento é similar, por isso a água, a gente considera que a água estoura, tem um fluxo vertical ascendente muito importante aí. E aí, quando a pressão é aliviada pela retirada da camada confinante, no caso dessa argila aí, plástica ou rija, a água sobe e atinge o equilíbrio, nos 3 ou 4 metros, nesse nosso exemplo, mostrando que o potencial hidráulico da camada de areia é maior que o potencial hidráulico do aquífero livre que porventura tem ali. Então é por isso que a água estoura. O potencial hidráulico na camada mais abaixo é um potencial hidráulico maior do que o da camada de cima. Então você rompe aquele aquitard, você rompe
aquela camada confinante e a água vem aqui para cima. Então isso acontece com uma certa frequência aí. Muito bem, então, como vocês podem ver, para nós aqui do GAC, só faz sentido conhecermos o potencial hidráulico de uma unidade de estratigráfica específica. Uma vez identificada essa unidade específica, relembro aqui, a identificação dessa unidade deve ser feita com amostragem de solo, a gente deve procurar essa unidade em outros pontos do nosso site a ser investigado ou ser conhecido. Se encontrarmos essa unidade em outros lugares, significa que essa unidade de estratigráfica tem continuidade lateral suficiente para que seja considerada por nós como um aquífero. Então é razoável a gente dizer isso, que nesse caso, essa unidade de estratigráfica se comporta como um aquífero e nós vamos obter informações desse aquífero. Uma das informações hidrogeológicas necessárias para essa unidade é o potencial hidráulico em cada ponto em planta, né? Cada lugar desse em planta. Você precisa de vários pontos em planta e saber o potencial hidráulico em vários pontos em planta. É interessante que essa unidade de estratigráfica pode estar em um ponto do site a uma profundidade de 3 metros, no outro ponto do site a 4 metros, no outro ponto do site a 2 metros de profundidade. Então, é importante observar que é a unidade que manda. Você tem que ir atrás da unidade, não a profundidade padrão. Você não pode falar, eu quero os poços a 4 metros. Não é 4 metros, nem 5, nem 20. É a profundidade que você encontrar essa unidade de estratigráfica. Bom, e aí você pode fazer uma pergunta. Eu posso usar um poço de monitoramento como piezômetro? Sim, mas somente se a seção filtrante desse poço de monitoramento estiver em uma única unidade de estratigráfica. Nesse caso, você terá o potencial hidráulico daquela unidade de estratigráfica naquele ponto em planta medido pelo seu poço. Agora, posso usar um piezômetro como poço de monitoramento? Sim, somente se você o instalou adequadamente em todos os sentidos. Tenha em mente que o objetivo do piezômetro é te mostrar o potencial hidráulico, não te fornecer amostras de água. Você poderia instalar um piezômetro, por exemplo, com um diâmetro menor do que 2 polegadas. Você pode instalar um piezômetro com material mais barato, com uma perfuração feita com direct push e uma porção de outras coisas que você pode fazer no piezômetro, mas não pode fazer no posto de monitoramento. Os postos de monitoramento, para monitorar a qualidade da água, devem ter mais rigor na sua instalação. Mas o mais importante aí é localizar a unidade de estratigráfica. Se você localizou certinho, tudo bem. Você pode usar um como outro, o outro como um, desde que você tenha o rigor na instalação. Bom, uma vez instalados os piezômetros, que podem ser similares a um posto de monitoramento na forma de construção, precisamos medir a cota das bocas dos tubos a partir de um referencial. E como eu falei, usem sempre como referencial o nível do mar, ou seja, usem a cota real. Utilizar cotas arbitrárias não é o ideal, pois em outras campanhas, outras ocasiões, você vai ter muita dificuldade em relacionar os valores. Mas algo muito importante, a medida da cota deve ser tão precisa quanto a medida do NA. Se 1 centímetro é importante para nós, para medirmos o NA, 1 centímetro é importante também para medirmos a cota. Então, usem equipamentos adequados para obter essa cota da boca dos tubos. Aí, tendo em mãos as cotas reais das bocas dos tubos dos piezômetros e os NA medidos nesses piezômetros, você subtrai o NA da cota e obtém aí as cargas hidráulicas naquela unidade de estratigráfica nos diferentes locais em planta. Então, você tem a cota e a cota menos o NA, você vai obter a carga hidráulica daquela unidade de estratigráfica naquele ponto. E você vai fazer isso em vários pontos, você vai ter cargas hidráulicas em diferentes pontos naquela planta. Bom, com essas cargas hidráulicas e com uma planta, um mapa, uma planta contendo os piezômetros georreferenciados corretamente, você agora está pronto para elaborar o seu mapa potenciométrico. Mas atenção, será o mapa potenciométrico somente daquela unidade de estratigráfica e dará a você a direção e sentido médios daquela unidade de estratigráfica na área correspondente àquela planta que você fez. Em escala mais local, digamos mais próxima a uma fonte, a direção e o sentido do fluxo pode ser um pouco diferente. Embora regionalmente, só que regionalmente, na escala do seu site, o fluxo naquela unidade estratigráfica vá para algum lugar, perto da fonte, pertinho da fonte, daquele equipamento que vazou, o fluxo pode ir um pouquinho para o lado, pode se desviar um pouco. Então, você tem que adensar a escala quanto mais próximo da fonte, quanto mais rigor o seu dado, a sua investigação requerer. Sempre importante você avaliar a escala do seu trabalho com a escala da pergunta que você quer responder.
Bom, como o mapa potenciométrico é uma figura plana, você precisa de no mínimo 3 pontos para definir um plano. Então você precisa de pelo menos 3 piezômetros para elaborar o mapa potenciométrico. E vou aqui repetir mais uma vez. Todos os piezômetros devem estar com a seção filtrante somente na unidade estratigráfica que você está querendo fazer o mapa potenciométrico. Vamos pegar aqui de novo um contra-exemplo, o exemplo do negócio errado. Você tem uma rede de postos de monitoramento que você não sabe como foram instalados e vai lá para fazer o potenciométrico. E aí você pega, tira a cota das bocas dos tubos, mede os NAs, calcula as cargas hidráulicas e faz o potenciométrico com isso aí. Provavelmente vai estar errado. Porque, como você não sabe como esses postos foram instalados, a maior probabilidade é que eles tenham sido instalados com seções filtrantes longas, de 3 metros ou mais. Portanto, é quase certo que estejam medindo valores médios de potenciais hidráulicos, ou seja, não servem para você. Na verdade, o potencial médio não é potencial nenhum. Então essa rede de postos de monitoramento não funciona como piezômetros e você não poderia usá-los como entrada de dados para fazer o seu mapa potenciométrico. Se você por acaso tiver as descrições dos perfis, você pode avaliar se tem um poço ou outro poço que se encaixa, que pode ser usado como piezômetro. Mas eu recomendo aqui para vocês, desconfie sempre dos dados. Se não foi você que coletou os dados, desconfie deles. Então, para fazer o mapa potenciométrico, você precisa de uma planta georreferenciada, você precisa dos pontos posicionados nessa planta, e você precisa instalar os piezômetros com a seção filtrante na unidade do estratigráfica de interesse. Nesse caso, você pode fazer o mapa potenciométrico daquela unidade do estratigráfico. Bom, finalizamos aqui o potencial hidráulico, E outro conceito muitíssimo importante para a hidrogeologia em áreas contaminadas é o experimento de Darcy. E aí, porosidade efetiva, condutividade hidráulica e tal. Mas como a ideia aqui é fazer episódios um pouco mais curtos, eu vou deixar esse tema, o experimento de Darcy e a condutividade hidráulica, para o próximo episódio, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido o suficiente sobre essa primeira parte aqui, Na verdade, a segunda parte, da hidrogeologia aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. E eu vou deixar, então, a parte da condutividade hidráulica, o experimento de Darcy, para o próximo episódio. Bom, pessoal, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aqui aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consult e a Vapor Solution como patrocinadores Ouro e a LabCris Análises Ambientais como patrocinador Prata. Nós, da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Assine a nossa newsletter, pessoal. Nossa newsletter é um negócio muito legal, a gente gosta muito de fazer. E continuem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.